Na verdade, à medida que as consciências vão se expandindo, e a gente, em tempos diferentes, vai lendo a mesma parábola, vai vislumbrando nelas nuances que antes não havíamos visto. Elas têm, na verdade, um conteúdo prático. A gente estuda as parábolas, estuda o Espiritismo de um modo geral, não é para conhecer, é para aplicar, é para vivenciar. Nós vamos falar, então, hoje de amor, com todas as decorrências do amor, como a humildade, a caridade, o material espiritual, a compaixão, o altruísmo. Mas vamos falar também do lado sombra, aquele que envolve o egoísmo e o orgulho, e tudo que é deles decorrente. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, diz assim: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, respondem eles, o egoísmo dele deriva todo mal. A questão 785 diz assim: o maior obstáculo, qual é o maior obstáculo ao progresso do homem? E, novamente, o orgulho e o egoísmo. Então, nós, além de falarmos, porque a parábola contém momentos de amor e momentos de sombra, momentos de luz, momentos de sombra, vamos falar também sobre um dos tópicos principais dela, que é o outro. Jesus fez questão de chamar muito a atenção sobre o outro. No templo de Delfos, na Grécia Antiga, estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Porque aí nós conheceríamos essas variáveis envolvidas no meu espírito, o lado bom e o lado ruim, o lado luz e o lado sombra. E aí nós saberíamos como estimular o lado luz e como tentarmos controlar o lado sombra e transmutá-lo em luz. Mas neste século agora, nesse início de milênio, há uma necessidade de acrescentar mais outro conhecimento, que é conhecer o outro. Porque o outro, na verdade, é a ponte que nos leva a Deus. O outro é aquele que nós entendemos que é muito diferente de nós, e é em alguns aspectos, mas ele tem os mesmos anseios, os mesmos ideais, o mesmo esforço de evoluir. Então, a pergunta que é feita ao mestre é assim: o que devo fazer para conquistar a vida eterna? Se nós olharmos rapidamente, nós diríamos nada. Porque quando nós fomos criados simples e ignorantes, para que pudéssemos, mercê de nossos esforços, evoluir, ascender na escala evolutiva. Então nós diríamos nada, mas a pergunta, ela é mais ampla. Se nós examinarmos de um ponto de vista mais amplo, seria: o que nós teremos que fazer para não precisarmos mais habitar corpos transitórios, corpos materiais? O que temos que fazer para o espírito evoluir de um espírito de terceira ordem, conforme a classificação de Allan Kardec, para o espírito de segunda ordem, que seria evoluir de espíritos imperfeitos para bons espíritos. E depois, para a primeira ordem, são os espíritos puros, aqueles que chegaram a tal perfeição, mas relativa, porque perfeição absoluta só o Criador de todos os seres e de todas as coisas tem. Esses espíritos puros, então, eles não estão mais sujeitos a influências da matéria, têm superioridade intelectual e moral absoluta. Então, esta era a pergunta. Jesus, conseguindo verificar que isto era feito para tentar enredá-lo, porque ele estava incomodando as forças dominantes daquela época,
Jesus utiliza um princípio chamado de maiêutica, utilizado por Sócrates. Esse princípio, ele consistia em devolver a pergunta. Então, ou criar outra pergunta, responder com outra pergunta. Então, ele diz assim, o que diz a lei? Como lês? Esse como lês é importante porque a lei é a mesma, mas as interpretações podem ser diferentes. Evidentemente, não se pode sair do espírito da lei, coisa que muitas vezes acontece. Então ele diz, o que diz a lei? Como lês? E o doutor da lei, que tinha profundo conhecimento das leis, ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. O que ele fez? O Pentateuco judaico, a Torá, ele tem 5 livros. A Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuterônimo. Ele misturou uma parte que tem no Levítico e a outra do Deuterônimo. E ele disse o seguinte, corretíssima a resposta. O Levítico diz amar ao próximo como a si mesmo. O Deuteronômio diz amar a Deus com todo o teu coração, que é o sentimento, a inteligência, a alma, colocando em prática, e com todas as tuas forças, os teus haveres. Ouvindo essa resposta, Jesus disse, respondeste bem, faz isto e viverás. E veja que Jesus diz, faz isto. Por quê? Porque ele sabia que aos doutores da lei, aos sacerdotes, aos levitas, a todos aqueles que labutavam naquela época com os princípios teosóficos e de interpretação de leis, a eles faltava, a muitos deles, a prática. E a parábola do bom samaritano, ela gira realmente em torno disso. Mas o doutor da lei, tentando ainda ver se de alguma forma ele comprometia Jesus, ele diz assim, e quem é meu próximo? E aí terreno mais minado ainda. Jesus tinha 2 opções. Ou ele dizia o entendimento majoritário que estava errado, ou seja, que o próximo é aquele que pensa como nós, que é da nossa raça, que tem os mesmos princípios, as mesmas ideias. Ou ele dizia isto que estava errado e não iria se incomodar, ou ele dizia diferente, ele dizia não, o próximo é toda a humanidade, que é o correto. A humanidade é o próximo de cada um de nós. Então, Jesus utilizou um artifício, né? E nesse momento é que começa a parábola. Ele diz assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Qual o sentido de descer de Jerusalém? É que Jerusalém ficava a 750 metros acima do nível do mar. Jericó ficava a 258 abaixo. Então, Jesus utilizou uma imagem para dizer que aquele que estivesse descendo de Jerusalém para Jericó, ele estaria vivenciando o egoísmo, o orgulho, estaria voltado para as coisas exclusivamente materiais, não estaria se importando com o lado espiritual e muito menos com o próximo. É uma imagem que ele utilizou. Significava que a pessoa estava vivenciando o egoísmo e o egocentrismo, centrada apenas no seu bem-estar. E quem eram os salteadores? Os salteadores, temos 3 interpretações. Eles poderiam ser salteadores reais da estrada, poderiam ser espíritos desencarnados, atraídos pelas vibrações negativas que aquele que estava à beira da estrada, caído, pela conduta dele, pelos erros dele, ou então
podem ser as nossas imperfeições, que cada um de nós tem. Esses são os salteadores, que solapam os nossos ideais de evolução. E que homem era esse que estava caído à beira da estrada? Jesus propositalmente não quis dizer quem era, dando a entender que ele podia ser qualquer um. E sendo qualquer um, quem ele fosse, ele seria o nosso próximo. Então, o caído à beira da estrada, ele é nosso próximo. Ele é próximo do sacerdote e do levita que passaram e não fizeram nada. Ele é próximo dos salteadores, por incrível que pareça. Os salteadores cometeram aquele crime, mas eles também são próximos dele e próximos nossos. E o estalajadeiro que recebeu depois a pessoa que estava caída à beira da estrada também era próximo. Então, entendendo isso, nós vamos ver então a sequência. Né? Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou ao largo. O sacerdote, vendo, passou ao largo, passou longe das leis de Deus. Da mesma forma, o levita fez a mesma coisa. Mas o samaritano, que não descia, que ia de viagem, parou e auxiliou com tudo que ele tinha, com o coração, com a alma, com as forças. A grande mensagem contida nessa parábola é: ama o teu próximo sem olhar a quem e sem esperar nada em troca. Porque muitas vezes a pessoa faz esperando algo. Nas universidades americanas, lá, às vezes o fundador fez um ato maravilhoso, mas o fez pensando na promoção. O pessoal botava o nome dele na universidade, por exemplo. Então, ama é a mensagem de Jesus. Pratica o bem sem olhar a quem e sem esperar nada em troca. O que nós viemos fazer na Terra? A primeira resposta que nos vem é que nós viemos evoluir. É verdade, nós viemos evoluir. Mas nós viemos evoluir e ajudar os outros a evoluir. É isso que nos dá a entender a parábola. Nós viemos evoluir e ajudar os outros a evoluir. Nós viemos evoluir e ajudar os outros a viver dentro da materialidade da Terra. E quem é o outro? Precisamos conhecer o outro e conhecer a nós mesmos. Por isso é que existe a máxima: conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a verdade vos libertará. Qual a verdade? A verdade é a nosso respeito, que vai nos libertar das nossas imperfeições. A verdade a respeito do nosso semelhante, que vai permitir que nós o tratemos de forma condigna, com respeito, com compaixão, com empatia, com alteridade, sabendo conviver com os diferentes, sem preconceitos, no cuidado com o outro, no sentido não só de não feri-lo, mas no sentido de ajudá-lo naquilo que nós pudermos. O outro é nosso irmão. Uma coisa que nós temos que pensar é que existe uma máxima que diz assim: trata o teu semelhante como tu gostarias de ser tratado. Na verdade, está surgindo um grau acima. Trata o semelhante como ele gostaria de ser tratado, porque nós somos seres diferentes. Nós vimos coisas que eles não viram e vice-versa.
Eles ouviram coisas que nós não ouvimos, eles vivenciaram coisas que nós não vivenciamos. Então nós somos seres diferentes em alguns aspectos, temos os mesmos ideais de evolução, mas temos as nossas particularidades. Então, é muito importante que nós, além de nos conhecermos, que nós conheçamos os nossos semelhantes. A grande pergunta que fica é a seguinte: quem sou eu? Será que nesse momento eu sou o viajante que está à beira da estrada? Será que eu sou o sacerdote ou levita que nada fizeram por ele? Será que eu sou o estalajadeiro que estava na retaguarda dando suporte? Será que eu sou o bom samaritano que já mais evoluído entendeu o verdadeiro sentido da palavra amor, fraternidade? Quem sou eu? Quando nós estudamos as parábolas, esse tipo de questionamento a gente deve fazer, para extrair dela o que é possível para a nossa vida prática. Nós gostamos também, como Jesus, de contar histórias. Em um livro que eu li, chamado O que Podemos Aprender com os Gansos Selvagens, há uma descrição do que ocorre com eles quando estão voando. Eles voam numa formação em V, no sentido de que os gansos da frente fazem o vácuo para os gansos que vêm atrás. Isso lhes dá um aproveitamento de 71% de autonomia e muito menos esforço. Eles têm essa noção de coletividade, de viver com os outros. Quando um ganso sai da formação, sente que a resistência fora é maior do que se ficar em formação. Quando o ganso líder vai para trás porque está esgotado, deu a sua cota máxima, outro vem e assume a posição sacrificial de ficar na frente, recebendo todo o impacto do vento e da natureza. Os gansos que estavam atrás, eles grasnam, impulsionando os que estão mais à frente a evoluírem, a avançarem. Mas o melhor ainda é quando um dos gansos adoece e não tem condições de continuar com o grupo, de acompanhar a formação, dois outros se afastam do grupo e vão dar suporte a ele. Ao mesmo tempo que o acompanham, o ajudam no que é necessário. E só vão deixá-lo quando ele se recuperar ou quando ele não tiver mais condições de continuar vivendo. Depois que ele morre, ou depois que ele se recupera, é que esses gansos, eles vão procurar um outro grupo ou aqueles se conseguirem chegar lá. Então, isso contém lições maravilhosas para nós, chamados humanos, diante daqueles que são chamados como não tão humanos. Em algum país da Ásia, que estava em permanente guerra, uma menina de 13 anos fugia da zona da luta. A sua aldeia foi destruída. E ela fugia tentando atingir o local onde estava a Cruz Vermelha Internacional. E ela, naquela desabalada fuga, ela encontra no caminho um meninozinho. E esse menino, ela tinha 13 anos, ele tinha de 3 a 4, ferido, desesperado. Ela, sem titubear, ela pega aquele meninozinho e coloca nas costas. Ela, que era uma menininha débil, fraca, coloca nas costas. E caminha quilômetros e quilômetros, exausta, com o menininho às costas. Quando chega na Cruz Vermelha Internacional, eles perguntam como é que uma menininha como tu, com 13 anos, fraca, mal alimentada, tu conseguisse levar esse menino tantos quilômetros, e por que fizeste? Ela simplesmente diz o seguinte: porque ele é meu irmão.
Ele é meu irmão. E os outros dizem, mas não há nenhum registro que vocês são parentes. E ela diz, ele é meu irmão. E ela deixa o grupo e vai ver como é que está o menininho, que ela disse que era irmão dela. Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, questionou por que o nosso irmão caído é a nossa carga mais preciosa. E ele mesmo responde, os irmãos considerados caídos são parte de nossa família espiritual, que a divina providência nos confia com o objetivo de ensinar-nos a conquistar a felicidade pela prática da lei do amor. Quando nós tivermos dúvida no que fazer, primeiro olhamos os lírios do campo, depois consultemos as nossas consciências e os nossos corações, pois é lá que, na verdade, estão as leis de Deus. Se a dúvida persistir, olhemos para as nossas crianças, pois algumas delas, e cada vez mais delas, são espíritos extraordinários, vindos das estrelas, aos milhares, aos milhões nos últimos tempos. São espíritos vindos de Antares, de Sírios, de Órion, das Pleiades, de Capela, a doce Capela, na constelação do Cocheiro, que muitos de nós, em noite de céu estrelado, contemplamos e parecemos ouvir um convite que toca o nosso coração e que diz, evolua e volte para mim. Recentemente tomei conhecimento de que numa escolinha, uma meninazinha de apenas 3 anos passava boa parte do seu tempo ajudando os menorzinhos que ela a andar. Eles não conseguiam andar, ela ajudava cada um deles a andar. E a professora dizia que menina abençoada, que menina amorosa. Eu, quando enxerguei a menina, eu fiz o que eu faço quando me parece que encontrei um desses espíritos que vieram buscar os espíritos retardatários que ficaram para trás. E eu olho para a menina e mentalmente eu digo, menininha, menininha apenas no tamanho, menininha, ensina-me a amar. E ela olha para mim com os olhos mais lindos do mundo e, parecendo entender o que eu dizia, fez um sorriso e voltou a ajudar as outras criancinhas. Se a dúvida persistir de como agir, lembremos-nos do mestre dos mestres, o nosso irmão mais velho, o Cristo Jesus, que recomendou o doutor da lei no início do diálogo por eles mantido. E depois, no final da parábola, faze o mesmo. Mas faze o mesmo o quê? Poderíamos perguntar. Ama. Ama. E se houver dúvida, lembremos dele no final da sua passagem pelo planeta Terra como espírito encarnado, que ele deixou uma última mensagem dizendo, amem-se como eu vos amei. Estimados irmãos, eu peguei o princípio e o fim, porque o tempo parecia muito extenso. Quanto tempo falta? Você não respondeu. Lá atrás está fazendo assim? 10. Hã? 10. Falta 10 minutos? Ah, bom, se falta 10 minutos, então eu vou poder ampliar as mensagens. Na verdade, o nosso evangelho diz que a caridade é
o principal caminho para a evolução. A caridade, ela é fundamental, ninguém diz que não, mas acontece que existem outras coisas que precisamos fazer e realizar para conseguirmos, como diz a parábola, a vida eterna, que é a transformação moral. Conhece-se o espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, o próprio Kardec, em outra parte, ele destaca a necessidade de transformação moral. E eu quis lembrar disso para que não fiquemos apenas na caridade. É necessária a transformação moral, mas é necessário o estudo, não o estudo apenas, como diz Kardec, que informa, mas o estudo que forma homens e mulheres de bem. Quando nós fazemos a transformação moral e cada espírito pega por uma ponta, quando nós fazemos a transformação moral, nós sentimos, à medida que ela progride, a necessidade de fazer o bem, sem olhar a quem e sem esperar nada em troca. Mas da mesma forma, quando fazemos o estudo para conhecermos mais aquilo que faz homens e mulheres de bem, nós também sentimos a necessidade de praticar o bem e de nos transformarmos. Então, depende da ponta que o espírito pega. Numa encarnação, ele pode estar mais concentrado na transformação moral, em outra, mais em auferir conhecimentos para ter uma base mais ampla para evoluir, e em outra, a prática do bem. Sem dúvida, a prática do bem é fundamental. E dizia Chico Xavier, quando perguntado a ele sobre a oração, ele diz: a oração é muito importante, ora, mas vai fazendo. Aqui também, estuda, mas vai fazendo o bem. Te transforma, mas vai fazendo o bem. A parábola nos diz que nós temos que plasmar no mundo dos fatos este conhecimento que nós fomos auferindo. E a outra coisa que eu gostaria de dizer agora, para não exceder mais o horário, era que São Francisco de Assis, ele fez um poema magnífico. O poema dele tem uma parte que diz assim: é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado. Esse poema, na sua parte anterior, é uma obra-prima, como também aí. Por quê? Porque a nossa meta é fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar nada em troca. Mas nós somos seres em evolução. Então, se nós somos seres em evolução, muitas vezes nós não conseguimos dar o passo necessário, mas são passos pequenos, nós vamos chegando. Então, essa colocação que ele fez é uma colocação para a Terra, para os habitantes da Terra e para o momento espiritual que nós vivemos, porque a gente quer saber também uma questão de reciprocidade. Mas o que Jesus dá a entender na parábola, na posição do samaritano, é que nós devemos agir, independente de qualquer cogitação, de quem é, de onde veio, se precisa, se não precisa, é socorrer. É isso que nós precisamos fazer. Machado de Assis dizia: a lei do coração é anterior e superior a outras leis. Toda a evolução, irmãos, exige transformação, e toda transformação é gradual. Mas a gente tem que começar, como Paulo dizia: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas chegou o momento que ele conseguiu. É hora de fazermos também o que queremos, o bem que queremos, e não fazermos o mal que não queremos. Estimados irmãos, estimadas irmãs, nesse momento, quero agradecer a presença de todos e dizer que uma das coisas mais lindas é estudarmos as parábolas de Jesus. Elas têm mensagens extraordinárias. Então, desejo que o Mestre
Jesus os ampare hoje e sempre.